Você já se perguntou por que, mesmo trabalhando tanto, parece que o dinheiro nunca é suficiente? A maioria corre atrás de fórmulas mágicas, gurus da riqueza, mas ignora o maior manual de prosperidade que existe, a própria Bíblia. É polêmico, eu sei, porque muita gente acha que fé e dinheiro não combinam. Mas e se eu te disser que esse é o maior engano que já te contaram? A verdade é que Deus não quer ver ninguém afogado em dívidas, preso na escassez ou com medo do amanhã. A vontade de Deus é que você viva o milagre financeiro de forma justa, honesta, e que isso transborde para abençoar outros. Só que existe um detalhe: prosperidade não cai do céu sem ação. Tem princípios, tem passos práticos, tem segredos que poucos ousam aplicar. E olha que curioso, esses segredos estão à vista de todo mundo, mas poucos praticam. Enquanto uns gastam fortunas em palestras, Deus te entrega a direção clara, de graça, pela sua palavra. É contraintuitivo? É. Mas é por isso mesmo que funciona. Quem segue, colhe. Quem ignora, continua rodando em círculos. Agora, se você quer destravar sua mente, alinhar fé, ação e ver Deus agir de forma concreta, fica comigo até o fim. Vou abrir com você princípios tão antigos quanto atuais, que transformaram vidas, famílias e histórias. E o melhor, se você praticar, vai ver resultado rápido, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Prepare seu caderno, abra seu coração e esqueça tudo que te disseram sobre prosperidade até aqui. Porque hoje você vai descobrir segredos que mudam não só a conta bancária, mas toda a forma de enxergar o que é riqueza de verdade. E se duvida, respira fundo, porque a jornada começa agora. A Bíblia como manual de prosperidade. Muita gente enxerga a Bíblia só como um livro de histórias antigas, mas quem abre os olhos para a palavra de Deus descobre um verdadeiro mapa para viver a prosperidade. Não é coincidência que tantos versículos falem de fé, milagre financeiro, contentamento e administração. Para quem tem ouvidos atentos, cada página é uma bússola que aponta para a vontade de Deus, revelando caminhos para crescer sem se perder. É como se o próprio Espírito Santo cochichasse ao pé do ouvido: lê mais um pouco, pratica mais um pouco, e quem pratica, colhe. Pensa bem, se até uma simples dica de finanças num livro secular pode mudar a vida de alguém, imagina o impacto de seguir um conselho que vem direto da palavra de Deus. Muitos ignoram que a Bíblia fala de dívidas, de investimentos, de generosidade e até de herança. Quer ver um exemplo? Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa a herança para os filhos dos filhos. Isso não é só poesia, é planejamento. Agora, se alguém quiser aplicar isso hoje, por onde começa? O primeiro passo é abrir o coração para a oração e pedir discernimento. Depois, mergulhar em livros como Provérbios e Eclesiastes, onde a sabedoria prática mora. Enquanto lê, peça ao Espírito Santo que mostre como adaptar aquilo à sua realidade. Vale até ter um caderninho de anotações, sublinhar versículos e escrever metas financeiras alinhadas à vontade de Deus. Para quem acha que é complicado demais, tá aí o maior engano. Deus não esconde segredos de prosperidade num cofre inalcançável. Ele espalhou tesouros em cada página, esperando que seus filhos busquem com fé. E cá entre nós, não é muito diferente de quem estuda investimentos. Quem aprende e aplica, colhe. Quem ignora, se enrola em dívidas que sugam a paz. O interessante é que, ao contrário de muita teoria complicada por aí, a palavra de Deus é viva e prática. Funciona em qualquer época, em qualquer economia. E quem duvida, basta olhar histórias reais. Quantas famílias saíram da escassez quando decidiram seguir princípios bíblicos, dar o dízimo, poupar como a formiga, sem abrir mão da fé. O milagre financeiro acontece quando a ação anda de mãos dadas com a oração. Por isso, se hoje a Bíblia está fechada na sua estante, está na hora de sacudir a poeira e abrir essa fonte de prosperidade.
porque o próximo passo envolve entender que o que sai da boca também constrói riqueza. E é sobre isso que o próximo ensinamento vai abrir seus olhos. O poder das palavras. Muita gente subestima o que sai da própria boca, mas a Bíblia deixa bem claro. Provérbios 18, 21, crava que a vida e a morte estão no poder da língua. E quando o assunto é milagre financeiro, isso pesa mais ainda. Tem gente que, sem perceber, amaldiçoa a própria prosperidade, repetindo frases como "eu nunca vou sair das dívidas" ou "dinheiro é difícil demais para mim". A palavra de Deus ensina o contrário. Fala fé, planta fé, colhe prosperidade. Quer ver isso na prática? É como aquela pessoa que acorda dizendo: "Hoje Deus vai abrir uma porta inesperada". Essa simples declaração já muda o ambiente. Marcos 11, 23 mostra que quem disser ao monte para se mover, se crer, vai ver acontecer. E quem tem fé de verdade sabe que milagre financeiro nasce primeiro no que se fala antes de se ver na conta bancária. Uma dica prática: troque murmuração por confissão de vitória. Em vez de dizer "não tenho dinheiro", declare "Deus está me dando sabedoria para prosperar". É oração viva no dia a dia. Gruda post-its pela casa com versículos que reforcem a palavra de Deus sobre provisão. Declare em voz alta todo dia. Parece bobo? Pois experimente. É assim que a fé se torna hábito e o hábito constrói prosperidade. Quem pratica esse poder logo percebe que palavras de fé viram muralha contra dívidas, escassez e medo. E não é só papo motivacional. É promessa que se cumpre, porque Jesus garantiu em Mateus que o que ligarmos na terra será ligado no céu. Então, por que não usar a própria boca como instrumento de bênção? É simples, mas poderoso. Mudar o discurso é uma virada de chave que poucos aplicam. Muitos até oram, mas depois cancelam tudo com palavras de dúvida. Quem entende o poder disso cria um ambiente onde o Espírito Santo age livremente, sem resistência. É abrir caminho para a prosperidade, fluir do jeito certo, no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. E se as palavras têm esse poder todo, imagina o impacto de cuidar também do que mora na mente. Porque no fim das contas, a boca só fala o que o coração está cheio. E é exatamente isso que vai ficar mais claro no próximo ponto. Mente como solo fértil. Já reparou que tudo começa na cabeça? Não é à toa que Provérbios 23:7 diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Se a mente está entupida de medo, desânimo e falta de fé, não há milagre financeiro que resista. Por outro lado, uma mente regada com a palavra de Deus floresce prosperidade de dentro para fora. É como se fosse um solo. Planta coisa boa, colhe coisa boa. Quer ver isso funcionando no dia a dia? Pensa numa pessoa que, mesmo cheia de contas, acorda e escolhe meditar num versículo de provisão. Essa simples decisão alimenta o coração com esperança, faz brotar coragem para agir. Pensamentos geram atitudes e atitudes abrem portas. É o Espírito Santo soprando ideias criativas, estratégias novas, conexões inesperadas. Muitos negligenciam isso. Passam horas consumindo notícias ruins, séries que só falam de crise, gente reclamando. Depois querem colher prosperidade. Não dá, né? É preciso filtrar o que entra na mente. Ler a Bíblia é só o começo. Vale também ouvir pregações, podcasts sobre finanças cristãs, até cursos que ensinam a administrar bem o que Deus confia nas mãos. Um exemplo prático: quem quer limpar dívidas precisa de mudança de mentalidade. Ao invés de pensar, vou pagar só o mínimo do cartão, comece a buscar conhecimento. Entenda juros, renegocie, trace metas. A palavra de Deus não incentiva a ignorância, incentiva a sabedoria. Um livro como O Homem Mais Rico da Babilônia pode abrir a cabeça. Combine leitura com oração e pronto. Fé e ação caminhando juntas. É assim que a mente vira solo fértil.
Se hoje ela parece seca, sem ideias, sem rumo, comece regando com a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo para renovar pensamentos, trocar mentira por verdade. Onde antes havia medo, surge fé. Onde havia escassez, brota prosperidade. Tudo no tempo certo, segundo a vontade de Deus. Agora, se a mente já está alinhada, é hora de garantir que o coração não se renda ao engano de amar o dinheiro mais do que o Pai. Porque quem serve a Deus de verdade não se torna escravo das riquezas. E é por esse caminho que vamos seguir. Servir a Deus e não ao dinheiro. Um dos maiores desafios para quem busca prosperidade é não inverter a ordem das coisas. Jesus deixou bem claro em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se vira escravo do dinheiro. Muita gente esquece disso e acaba correndo atrás de riquezas como se fossem o único propósito de vida. E o resultado? Coração vazio, fé fraca e prosperidade sem propósito. Quando Paulo escreveu em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não estava dizendo que o dinheiro em si é ruim. O problema é o apego. Quem vive só para acumular esquece da oração, da família, da palavra de Deus. Perde a sensibilidade para o Espírito Santo e se afasta da vontade de Deus. É como ter um tesouro que, em vez de trazer paz, aprisiona. Na prática, quem serve a Deus primeiro entende que o dinheiro é ferramenta, não Senhor. É bênção para usar com sabedoria. Quer ver um exemplo? Quando alguém recebe um aumento inesperado, em vez de gastar tudo de uma vez, ora, pergunta a Deus como administrar. Será que é hora de investir, ajudar alguém, guardar para um projeto? Esse cuidado mostra quem está no controle. Uma boa forma de cultivar esse equilíbrio é praticar a generosidade. Doe sem medo. Dê ofertas, ajude ministérios, seja resposta de oração para alguém. Essa atitude quebra o poder do apego e fortalece a fé. O milagre financeiro muitas vezes vem quando a gente solta o que está segurando com tanta força. É a lógica do reino. Quanto mais se entrega, mais se recebe. Outra dica prática é não medir tudo pelo saldo da conta. Quem serve a Deus vive de propósito, não de cifra. Pergunte-se: esse trabalho que me paga mais está roubando minha paz, minha comunhão? Se sim, talvez seja hora de repensar. A Bíblia garante que Deus supre todas as necessidades segundo suas riquezas. Então, por que negociar a presença dele por umas notas a mais? Quem entende isso vive mais leve, faz do dinheiro um servo obediente, não um senhor tirano. E assim, abre caminho para multiplicar talentos, sem culpa, sem escravidão, com fé e coragem. Aliás, falando em multiplicar, é exatamente isso que o próximo ensinamento nos desafia a fazer. A parábola dos talentos. Se tem uma história que escancara o pensamento de Deus sobre prosperidade, é a parábola dos talentos lá em Mateus 25. Jesus não contou essa parábola à toa. Ele queria mostrar que quem recebe algo da mão de Deus tem a responsabilidade de multiplicar. Não é sobre enterrar talento por medo ou preguiça, mas sobre ter fé, coragem e ação. E cá entre nós, quem vive enterrando dom não vê milagre financeiro acontecer. No dia a dia, essa parábola inspira a levantar da cadeira. Quem tem fé sabe que Deus não quer filhos parados, esperando tudo cair do céu sem fazer nada. Recebeu salário? Planeje, invista, estude. Tem uma ideia de negócio? Ore, organize e tire do papel. O Espírito Santo capacita, mas não substitui o esforço. Fé sem ação é só teoria bonita. Um exemplo real? Pensa em quem começa a vender algo simples, tipo bolos caseiros. A pessoa ora, pede direção, faz com excelência, reinveste o lucro, cresce devagar, não gasta tudo de uma vez. Em pouco tempo está gerando renda, ajudando a família e até criando empregos. Assim funciona a parábola dos talentos aplicada hoje. Começa pequeno,
mas vai longe. E olha só, Deus não cobra o mesmo resultado de todo mundo. Cada um recebe conforme sua capacidade. O problema é quando se compara com o talento do outro e paralisa. Em vez de olhar para a grama do vizinho, o segredo é focar no próprio jardim. O que Deus confiou é suficiente para começar. O resto é fé, obediência e paciência. Por isso, quem quer prosperidade não pode ter medo de errar. O servo que enterrou o talento teve medo. Já os outros se arriscaram, trabalharam, multiplicaram. Hoje, isso pode significar estudar novas fontes de renda, aprender sobre investimentos, diversificar. Uma leitura de provérbios todo mês já abre a mente para boas decisões financeiras, alinhadas à palavra de Deus. No fim das contas, quem entende essa parábola nunca fica parado, porque cada talento multiplicado é semente de algo maior. E quem planeja bem, organiza os passos e calcula o caminho, está pronto para subir mais um degrau. Planejamento e organização. Prosperidade sem planejamento é igual balde furado. Não importa quanto milagre financeiro entre, tudo vaza. A Bíblia, em Lucas 14, 28, já alerta: quem quer construir uma torre, primeiro calcula o custo, ou seja, fé anda de mãos dadas com organização. Não adianta orar por prosperidade e não saber para onde o dinheiro vai todo mês. Quem leva a sério a palavra de Deus entende que Provérbios 24, 3, 4 não é só poesia bonita. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se firma. Na prática, isso vira planilha, anotações, lista de prioridades. Um cristão que planeja mostra maturidade e agrada a vontade de Deus, que confia mais talentos a quem administra bem o que já tem. Quer começar? Se sente perdido nas contas, pega um caderno ou planilha e anota tudo que entra e sai. Separe por categorias: dívidas, necessidades, lazer, investimento. Ore antes de gastar. Pergunte: Espírito Santo, essa compra é realmente necessária? Parece detalhe bobo, mas cada real bem usado é uma semente de prosperidade. Exemplo prático: muita gente gasta sem perceber. Uma assinatura aqui, um lanche ali, um delivery que vira rotina. Quando soma no fim do mês, lá se foi o dízimo, a oferta, a poupança. Planejar é colocar rédea na impulsividade. E não precisa virar um muquirana, mas quem tem fé também tem disciplina. Um bom aliado para isso é criar metas. Quer quitar dívidas? Coloque data, valor, acompanhe. Quer investir? Pesquise opções seguras, tesouro direto, CDBs, fundos cristãos que seguem princípios éticos. E ore para que Deus direcione cada decisão. Assim, a oração encontra ação, a fé encontra prática e o milagre financeiro encontra solo fértil para crescer. Quando o planejamento entra na rotina, a paz reina, a ansiedade vai embora, a mente clareia, o coração se abre para a generosidade. E é justamente essa mentalidade de abundância, alinhada à palavra de Deus, que transforma cada passo seguinte. Mentalidade de abundância. Muita gente vive pedindo prosperidade, mas carrega uma mentalidade de escassez que sabota tudo. A Bíblia, em 2 Coríntios 9:8, deixa claro que Deus é poderoso para fazer transbordar toda a graça, para que em tudo, sempre, tenhamos tudo de que precisamos. E ainda sobrem boas obras. É provisão com propósito. É milagre financeiro que chega para abençoar outros também. Quem cultiva essa mentalidade entende que prosperidade não é acúmulo egoísta, é fluxo. Dinheiro parado apodrece, mas dinheiro abençoado circula. Quem doa, quem investe no reino, quem ajuda quem precisa, vê a mão de Deus se mover. Filipenses 4:19 é garantia. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Um exemplo simples: pensa na pessoa que, mesmo com pouco, separa uma parte para ajudar alguém. Pode ser um pacote de arroz, um almoço para quem está na rua, uma oferta para um missionário.
Isso destrava o medo da falta. É fé em ação. É dizer para o Espírito Santo: eu confio mais em ti do que no meu saldo bancário. E quem planta, colhe, sempre. Mentalidade de abundância também é aprender a declarar o que a palavra de Deus diz. Trocar não vai dar por Deus proverá. Trocar nunca vou ter por Ele é dono do ouro e da prata. É orar crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que prosperidade é ferramenta, não prisão. Praticar isso muda tudo. Quem tem mente renovada se recusa a viver na mesmice. Começa a enxergar oportunidades, onde antes só via problema. Aceita que pode sonhar grande sem culpa. Sabe que o milagre financeiro é parte de uma missão maior. E quem entende isso, abre o coração para a generosidade, que é o próximo degrau dessa escada de bênçãos. A generosidade abre portas. Tem gente que ainda pensa que guardar tudo é sinal de prosperidade, mas a Bíblia mostra o contrário. Generosidade é chave para abrir portas. Malaquias 3:10 fala claro: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Deus convida a testar. Quem dá, vê janelas do céu se abrirem. É promessa, não é teoria. Lucas 6:38 reforça: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É como se o Espírito Santo lembrasse todo dia que não se perde nada ao doar. Pelo contrário, se multiplica. E não é só sobre dinheiro. É tempo, atenção, palavra de fé. Quem planta generosidade, colhe prosperidade. Na prática, como viver isso? Separe uma parte da renda para dízimo, outra para ofertas e outra para ajudar diretamente alguém. Pode ser um amigo passando dificuldade, uma família da igreja, uma ONG séria, e não espere ter muito para começar. Quem é fiel no pouco será colocado no muito. A palavra de Deus não falha. Um exemplo: tem pessoas que decidiram adotar o hábito de bancar uma cesta básica todo mês para uma família. No início parece pesado, mas logo a conta fecha. Deus abre uma venda inesperada, uma promoção no trabalho, uma dívida que era impagável se resolve. É o milagre financeiro correndo solto, porque o coração entendeu o segredo de doar. Ser generoso também protege o coração da ganância. Quem doa não vira escravo do dinheiro. E quem não é escravo tem liberdade para prosperar sem medo. É como Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. É prosperidade com propósito, com fé, com vontade de Deus reinando sobre cada centavo. E quando a gente planta generosidade, aprende a ser prudente também. Porque dar é importante, mas guardar com sabedoria faz parte do pacote. E é isso que a formiga nos ensina no próximo passo dessa caminhada: prudência e poupança. A Bíblia é tão prática que até a formiga vira professora de prosperidade. Provérbios 6:8 manda observar a formiga. Ela não tem chefe, mas junta alimento no verão para não passar fome no inverno. É prudência pura. E quem quer ver milagre financeiro precisa aprender a guardar, diversificar e planejar, sem preguiça, sem desculpa. Tem gente que pensa: mas eu ganho pouco, não dá para poupar. Dá sim. É questão de prioridade. Separar 10, 20 reais pode parecer pouco agora, mas é disciplina. E disciplina gera colheita. Eclesiastes 11:2 orienta: reparte com 7 e ainda com 8, pois não sabes que mal haverá sobre a terra. Diversificar é mandamento. Um exemplo prático: abra uma conta poupança só para emergências. Depois, estude aplicações seguras. Tesouro direto, fundos éticos, até mesmo uma reserva em dólar, se for o caso. Ore pedindo direção. A palavra de Deus não quer ver filho dele sem preparo. É a vontade de Deus que você tenha reserva para não se enrolar na primeira dificuldade. Ser prudente não é ser avarento. É ter fé alinhada a planejamento. Se hoje não consegue guardar,
ore pedindo sabedoria para cortar gastos desnecessários. Aquele café caro todo dia, aquele delivery frequente, são detalhes que drenam o bolso. Um caderno de finanças pode ser o começo do seu milagre financeiro. E tudo isso, claro, sempre de mãos dadas com generosidade. Não adianta guardar tudo e esquecer de doar. O equilíbrio é a chave. Assim como a formiga pensa no inverno, quem tem fé pensa no futuro, mas sem perder a alegria de abençoar o presente. Quem guarda hoje, colhe amanhã. E quem evita dívidas desnecessárias, protege ainda mais a paz que vem de Deus. E é justamente sobre essa liberdade que o próximo ponto vai te alertar, que é evitar dívidas. Dívida é uma armadilha silenciosa que drena a paz, rouba o sono e sufoca a fé. Provérbios 22:7 fala sem rodeios. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. E Romanos 13:8 reforça: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A palavra de Deus é direta. Viver atolado em dívidas não faz parte da vontade de Deus para quem quer prosperar. Tem quem se acostuma com o cartão de crédito, parcela tudo, faz dívida atrás de dívida e depois se pergunta por que o milagre financeiro não chega. Dívida é como um buraco. Quanto mais cava, mais difícil de sair. O Espírito Santo quer libertar seus filhos dessa prisão, e o primeiro passo é parar de cavar. Exemplo prático: faça um raio-x das dívidas. Liste tudo: valor, juros, prazo. Ore antes de renegociar. Busque acordos, corte supérfluos, venda o que não usa mais. Vale até trocar carro caro por um mais econômico. A palavra de Deus é sobre liberdade, e isso inclui liberdade financeira. Uma dica é não entrar em dívidas para impressionar os outros. Quantos vivem de aparências, mas a conta bancária grita socorro? É preciso maturidade para dizer não quando não dá. A fé trabalha junto com responsabilidade. Deus abençoa quem age com sabedoria. Quem foge das dívidas descobre a leveza de dormir tranquilo. É uma paz que não tem preço. E quando sobra dinheiro, dá para planejar, poupar, abençoar, investir. É milagre financeiro andando lado a lado com organização. E falando em esforço, nada disso faz sentido sem trabalho diligente. Porque quem ora, planeja e guarda, também põe a mão na massa. E é isso que vem a seguir, que é trabalho diligente. Não tem como falar de prosperidade sem falar de esforço. Provérbios 10:4 é direto. A mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. E Colossenses 3:23 completa: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor. Ou seja, trabalhar bem não é só para agradar chefe, é parte da vontade de Deus. Muita gente ora por milagre financeiro, mas não move um dedo para melhorar. Quer portas abertas? Então trabalhe com excelência, chegue antes, entregue mais, estude além do básico. O Espírito Santo honra quem não faz corpo mole. É o esforço constante que atrai oportunidades que parecem improváveis. Um exemplo? Pensa num autônomo. Enquanto uns reclamam que não tem cliente, outros investem em curso, melhoram o atendimento, criam uma rede de indicações. Resultado? Deus abre portas, aumenta o faturamento. Não é coincidência, é fé, ação e qualidade andando juntas. Trabalho diligente também significa cuidar do coração. Fazer de má vontade não atrai bênção. Quem serve café, limpa chão ou fecha contratos milionários deve fazer com o mesmo zelo, como se fosse para o próprio Jesus. Essa postura muda o ambiente, abençoa quem está por perto e abre caminho para a promoção. E claro, não basta trabalhar muito e não cuidar do corpo, da mente e da família. O equilíbrio é essencial. A palavra de Deus mostra que prosperidade de verdade é fruto de trabalho abençoado, não de escravidão. Descansar também é parte do processo. Quem planta trabalho fiel, colhe resultados duradouros. E quem entende isso, sabe que a colheita exige paciência. Porque o milagre financeiro vem para quem persevera,
sem desistir no primeiro obstáculo. E é isso que o próximo passo revela, que é fé, paciência e perseverança. Prosperidade não é micro-ondas, é plantação. Hebreus 11:1 define: fé é a certeza do que se espera. E Tiago 1:4 ensina que a paciência deve ter ação completa para sermos íntegros, sem faltar nada. Quem quer milagre financeiro precisa entender que Deus não trabalha na pressa do homem. Ele age no tempo certo, segundo a sua vontade. Tem gente que desiste na primeira dificuldade. Ora, uma semana, não vê resposta, já solta palavras de dúvida. É aí que Gálatas 6:9 encaixa como uma luva. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Paciência é prova de maturidade espiritual. Quer um exemplo prático? Pensa em quem decide quitar todas as dívidas. No começo, parece impossível, mas com disciplina, fé e constância, cada parcela quitada é uma vitória. É assim que a palavra de Deus se cumpre na prática, passo a passo, oração por oração, ação por ação. O Espírito Santo fortalece quem permanece firme. A paciência molda caráter, afasta a ansiedade, protege da pressa que gera decisões ruins. Quem quer prosperidade duradoura aprende a dizer não para atalhos fáceis, propostas duvidosas e promessas milagrosas de dinheiro rápido. Essa perseverança alimenta a fé, e fé alimenta novas ações. É um ciclo que, quando alinhado com a vontade de Deus, transforma histórias. Por isso, não é só esperar sentado, é agir enquanto espera. Quem planta hoje, rega amanhã, colhe no tempo certo. E quando a colheita chega, o coração precisa estar preparado para não se perder. É aí que o contentamento faz toda a diferença, garantindo que a prosperidade vire legado. Contentamento e legado. No mundo de hoje, onde todo mundo quer mais e mais, Filipenses 4:11-13 soa quase revolucionário. Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não é conformismo, é maturidade. É saber que prosperidade de verdade não é só saldo na conta, é paz de espírito, fé firme e coração alinhado à vontade de Deus. Quando a Bíblia fala em contentamento, não quer dizer estagnar. É ser grato pelo que tem enquanto trabalha para multiplicar. Provérbios 13:22 complementa: o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos. Ou seja, prosperidade que para em você é egoísmo. O milagre financeiro de Deus é para virar bênção para gerações. Um exemplo real: tem família que ensina desde cedo o valor do dinheiro. Não esconde contas, não faz dívidas bobas, ensina os filhos a poupar, a doar, a investir. Isso é legado. É passar a palavra de Deus viva na prática, formando herdeiros que sabem usar a prosperidade com propósito. Contentamento protege da ganância. Quem é grato não é refém de comparação. Não vive preso ao que o vizinho tem ou ao que o Instagram mostra. Vive de propósito. Usa cada recurso para glorificar o nome de Jesus, ajudar quem precisa, plantar sementes de fé. E quem entende isso, descobre uma alegria que dinheiro nenhum compra. Vive de cabeça erguida, sem medo de amanhã, porque sabe que o Espírito Santo guia cada passo. E que tudo que Deus confia nas mãos deve ser cuidado, multiplicado e compartilhado. E quando esse legado é construído, a prosperidade se torna ainda mais forte quando cultivamos relacionamentos saudáveis. É isso que o próximo ponto vai abrir para você. Colaboração e relacionamentos. Ninguém prospera sozinho. A Bíblia é clara em Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Prosperidade também é questão de aliança. Deus usa pessoas para abrir portas, dar ideias, corrigir rotas. É o Espírito Santo agindo através de gente que cruza nosso caminho no tempo certo. Tem quem se isola, acha que consegue tudo sozinho, mas logo se vê esgotado.
Provérbios 27:17 lembra: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Relacionamentos saudáveis afinam a fé, a visão, o propósito. É na troca que surgem soluções. Às vezes, uma conversa simples destrava uma estratégia que vira milagre financeiro. Um exemplo prático: alguém quer abrir um negócio, sozinho trava. Mas quando compartilha a ideia com alguém de confiança, surgem contatos, parcerias, insights. O mesmo vale para quem quer aprender a investir. Procure grupos, cursos, mentorias cristãs. Trocar experiências com quem tem a mesma fé é meio caminho andado. Relacionamentos saudáveis também ajudam a manter o coração alinhado. É gente que puxa a orelha quando vê gastos sem sentido, que ora junto, que lembra promessas da palavra de Deus quando o desânimo bate, que incentiva a continuar quando tudo parece lento demais. Por isso, valorize parcerias. Invista tempo em amizades que fortalecem a fé, a oração, os princípios da Bíblia. Corte laços que puxam para baixo. Quem anda com gente sábia cresce. Quem anda com quem só reclama, afunda. E prosperidade exige ambiente fértil, inclusive de pessoas. E quando a gente caminha com as pessoas certas, entendendo que tudo vem de Deus, a prosperidade se alinha completamente à vontade dele. E esse é o segredo mais precioso que fecha todo esse caminho. Prosperidade alinhada a Deus. No fim das contas, prosperidade não é só ter. É ser, viver e administrar de um jeito que glorifique o nome de Deus. O vídeo lembra, e a Bíblia confirma, que a verdadeira prosperidade nasce de um coração fiel. Quando alguém entende que tudo vem de Deus, até o menor centavo é tratado com temor, oração e propósito. Quem vive essa verdade sabe que riqueza não é desculpa para orgulho, é ferramenta para servir. O Espírito Santo confia mais a quem é responsável, generoso e obediente. Prosperidade alinhada à vontade de Deus flui sem peso, sem culpa, sem escravidão. É o milagre financeiro que não corrompe, mas abençoa. Um exemplo prático: tem quem, depois de prosperar, esquece da fonte, para de dizimar, de ofertar, de ajudar. Resultado: o fluxo seca. Já quem entende que a palavra de Deus é o maior contrato de prosperidade jamais escrito, vive com as mãos abertas, recebe, administra, reparte. É um ciclo de bênção que se renova. Alinhar prosperidade à vontade de Deus também exige vigilância. Orar antes de investir, antes de comprar, antes de assinar contratos. Discernir quando algo parece vantajoso, mas não tem paz. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se está doendo demais, pode ser hora de repensar. No fundo, prosperar de verdade é ser grato hoje, plantar para amanhã e deixar legado para depois. É a soma de fé, milagre financeiro, oração e prática. É entender que o dono de tudo é Deus. E nós somos apenas mordomos. Quem vive assim, dorme em paz, acorda motivado e transborda alegria. E se tudo isso te fez refletir, prepara o coração. Agora vem a introdução que amarra cada ponto e convida para mergulhar de cabeça nesses segredos da palavra de Deus. Depois de tudo isso, a pergunta que fica é: você vai guardar esse conhecimento na gaveta ou vai praticar cada princípio até ver a palavra de Deus frutificar na sua vida? Prosperidade não é promessa vazia, é resultado de fé viva, oração alinhada, trabalho diligente e coração generoso. Você está pronto para aplicar? O que te impede de abrir a Bíblia hoje, anotar metas, cortar dívidas, declarar palavras de fé e semear generosidade? Qual desculpa ainda te prende? Responde aí. Será que Deus já não te deu tudo o que você precisa para virar o jogo? Então está na hora de se levantar e fazer diferente. Eu quero muito saber qual desses segredos você vai aplicar primeiro. Escreve aqui nos comentários. Sua decisão pode inspirar outra vida a sair da escassez.
E se esse conteúdo falou com você até o fim, escreve agora: Deus, obrigada. Isso mostra que você está comprometido a ver mudança. Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem você ama. É assim que essa mensagem alcança ainda mais vidas que precisam destravar a prosperidade bíblica. Quanto mais gente souber, mais testemunhos vamos ouvir por aqui. Que o Espírito Santo te dê força, coragem e discernimento para caminhar de fé em fé. E que cada passo seu seja para a glória de Deus. E para mostrar que milagre financeiro não é mito, é escolha, é ação, é viver o que a palavra de Deus ensina todos os dias.